Olá pessoal, meu nome é Cristiane e é aqui nesse canal onde eu gosto de compartilhar muitas coisas com vocês. Então, se você não é inscrito, se inscreva e aperte o sininho para receber as notificações de quando eu postar os novos vídeos, assim você não perderá nenhum deles. Dê um like, comente alguma coisa aí abaixo e compartilhe com as pessoas esse vídeo, porque hoje eu vou compartilhar com vocês uma história muito importante, porque eu creio que vai nos ajudar em muitas coisas, porque nós vivemos isso no nosso dia a dia, então nós podemos aprender muito com essa história, que uma história verdadeira, algo que aconteceu e que eu creio que acontece até hoje nos nossos dias, ok? Hoje eu vou falar sobre o reinado do rei Uzias, o rei de Judá, e o quão importante é nós estarmos firmes na presença do Senhor e não desviar desse caminho jamais. Porque Uzias foi o rei ali de Judá e ele fez tudo o que o Senhor aprova. Uzias foi um rei instruído por Zacarias a andar segundo o coração do Senhor, a andar no temor do Senhor. E a Bíblia fala que enquanto Uzias fazia tudo segundo a vontade do Senhor, no temor do Senhor, o Senhor o prosperava e junto com ele toda a nação, né? Então isso é algo que nós não podemos perder na nossa mente, continuar firme no Senhor, porque o Senhor pode sim nos abençoar em muitas coisas. Eu separei alguns pontos aqui para eu não me perder, que me chama mais atenção e vou deixar aqui abaixo no link o texto, ok? Enquanto Uzias fazia tudo o que era certo, né, e o Senhor prosperava ele foi sendo reconhecido por todas as pessoas ali à volta, e os povos um pouco mais longe de onde ele estava ali situado, também começou a conhecer Uzias. E ele ficou muito conhecido porque a riqueza que rondava ali naquele lugar, por causa da bênção do Senhor que estava sobre eles, Uzias começou a construir muitas cidades, construiu muitas torres de vigia dentro das cidades, fora da cidade, no deserto também, ele construiu essas torres. Ele construiu também cisternas para o gado, para tirar água, né, para o gado e para a população. Então ele fez muitas coisas e através dessas coisas o povo começou a reconhecer e saber quem era esse rei, né? O rei estava sendo muito abençoado pelo Senhor. E a Bíblia fala que ele construiu muitas máquinas também, máquinas para atirar flechas e pedras grandes, que eram as armas, uma das armas, né, naquele momento, naquela época. Então, tudo isso fez com que Uzias fosse reconhecido por todas as nações. Eu separei um versículo aqui que me chamou muita atenção, que diz assim: por tudo que Uzias fez, ele se tornou conhecido em todos os lugares. A sua fama se espalhou, mas depois que ele se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Olha o perigo daquele que desvia do caminho do Senhor, daquele que quer muito alcançar alguma coisa e depois que alcança, ele se torna orgulhoso. Olha o perigo. O próprio orgulho de Uzias provocou a queda dele. Está aqui no versículo 16. Eu vou deixar para vocês aqui abaixo, tá bom? Então, essa queda dele foi depois do orgulho. Então, aqui eu quero já chamar uma atenção para nós, né? Nós que sonhamos em estar um patamar mais alto do que nós estamos hoje, no poder, seja na vida profissional ou dentro de uma igreja ou num cargo, alguma coisa que a gente sonha, almeja muito estar um pouco mais acima, né? Ser governo, estar ali no poder, estar nas plataformas mais altas, né? Então nós temos que vigiar, nós podemos sonhar, podemos sim, porque Uzias foi o rei, esteve ali nos lugares mais altos, foi reconhecido por muitas pessoas, pela maioria das pessoas que estavam à sua volta, só que ele perdeu em algum instante aí, vacilou, não vigiou, né? E acabou se tornando orgulhoso, e esse orgulho provocou a própria queda dele. O que aconteceu com ele? Separei aqui também os pontos depois desse orgulho da queda, né? O Senhor se irritou com Uzias e o feriu. Aí vem os pontos aqui meio tristes que acontece depois que a pessoa cai nas mãos do Senhor, né? E o Senhor fere essa pessoa por desobediência nossa ou porque nós realmente deixamos de ser fiel ao Senhor. Nos versículos 16 até o 21, vocês depois leem direitinho, né? Porque eu vou só dar um resumão aqui. Fala que depois disso, Uzias, que era fiel ao Senhor, passou a ser infiel ao seu Deus. E ele fez o que era proibido.
Depois ele foi expulso do templo pelos sacerdotes e ele se irritou e se indignou com o sacerdote por ter sido repreendido. Depois de tudo isso, ele ficou leproso até o fim de sua vida. E olha só, um outro versículo diz assim, que Uzias viveu o resto de sua vida em casa separada, leproso, excluído do templo do Senhor, e o seu filho Jotão tomava conta do palácio e governava o povo. Olha quão triste foi o final da vida desse homem. E eu creio que ele ficou muitos anos dessa forma. Porque a Bíblia vem falando de todas as coisas boas que ele fez, e por causa dessas coisas boas que ele fez, abençoado pelo Senhor, porque ele era fiel ao Senhor, ele foi reconhecido pela multidão. A maioria das pessoas passou a reconhecer esse homem como um homem abençoado, e o poder que ele teve fez com que ele tivesse orgulho e ele tivesse a sua própria queda, né? O orgulho fez com que ele sofresse essa queda. E depois disso que o Senhor feriu esse homem com lepra. Por quê? Porque ele fez o que era proibido. Os sacerdotes tinham algo que só eles poderiam fazer: acender o incenso, queimar o incenso no templo do Senhor. E Uzias, depois que ele se tornou orgulhoso, né, deixou de vigiar por algum instante, o que ele fez? Passou a mão no incensário e foi acender esse incenso, queimar o incenso no templo do Senhor. E por que os sacerdotes o expulsou de dentro do templo e falou: saia daqui? Porque você não pode fazer isso, porque acender o incenso ou queimar o incenso no templo era papel apenas dos sacerdotes. Então, Uzias, mesmo sendo rei, governante, o mais poderoso ali daquele lugar, ele não poderia fazer algo que o Senhor não ordenou para ele fazer. Era papel do sacerdote e ninguém poderia fazer. Por isso Deus ficou irritado e feriu ele com lepra. E os sacerdotes fez o papel, expulsou ele para fora: saia do templo, porque você não pode fazer o que está fazendo, esse papel é nosso. E ele, atrevidinho, ficou irritado porque os sacerdotes não deixou ele acender o incenso, falou com ele que ele não podia fazer. Então, porque ele ficou irritado e ele tinha pecado contra o Senhor, porque era proibido ele fazer o que ele estava fazendo, o Senhor o feriu com lepra, e a Bíblia fala que ele começou com a lepra na testa, na hora, no mesmo instante, o Senhor ficou irritado. E a parte que mais me chama atenção, o homem que foi extremamente fiel ao Senhor, abençoado, próspero, né? Foi próspero pelo Senhor, o Senhor deu prosperidade para ele e toda a nação, abençoado pelo Senhor. O Senhor fez com que todas as pessoas conhecessem esse rei. De repente, ele termina os últimos dias da sua vida leproso, numa casa separada de todo mundo, excluído de toda a sociedade, e parou de governar o povo, porque o filho dele ficou no palácio, tomando conta do palácio, cuidando do palácio e governando do povo. Ou seja, o rei Uzias perdeu o seu posto, porque não foi fiel ao Senhor até o fim de sua vida. O que eu quero chamar a atenção para nós hoje? Nós podemos sonhar, podemos querer estar em uma posição de destaque, seja ela qual for, ser um pastor, ser um ministério, um líder de louvor, né, gravar CDs, fazer o que a gente quer. Podemos também almejar estar em cargos mais elevados, né? Quando se diz assim, numa empresa, você ser um empresário, ter coisas, ter posse, subir de nível, sair de onde estou e ir para um lugar melhor. Mas o cristão não pode perder a fé no Senhor, não pode deixar de ser fiel ao Senhor, não pode deixar de andar nos caminhos do Senhor. Um passo em falso e nós ficamos orgulhosos e perdemos tudo aquilo que o Senhor nos deu, e por causa de tudo isso, nós podemos ser castigados e feridos pelo Senhor. Ou seja, nós podemos sonhar com tudo isso, mas não podemos perder o foco em Deus. Não podemos deixar que o orgulho cresça dentro de nós a ponto de nós deixarmos de ser fiel ao Senhor, passarmos a ser infiéis e, consequentemente, nós teremos um castigo de Deus nas nossas vidas. Então, eu quero chamar a atenção de vocês, assim como esse capítulo me chamou a atenção, e eu estou todos os dias aqui olhando para algumas coisas que eu sempre estou vacilando. Às vezes eu peço ao Senhor algo, e aí no momento quando eu tenho aquilo, às vezes eu fico tão feliz que eu esqueço de fazer algo que eu fazia para o Senhor, porque agora estou tão ocupada com aquilo que o Senhor me deu, que eu esqueço um pouquinho dele. Eu estou sempre
eu mesma me chamando a atenção e falando, Cristiane, volta para a terra, sai das nuvens e olha o que o Senhor te deu, continue fiel a Ele, não olhe para o poder que você tem ou para aquilo que o Senhor está te dando. Não deixe de ser fiel a Ele, porque Ele que te dá todas essas coisas. Tudo de bom e tudo de certo, tudo de perfeito que nós fazemos é pela graça e a misericórdia do Senhor. Nós não podemos orgulhar de tudo isso. Nem quando nos tornarmos poderosos, não podemos nos orgulhar de tudo isso, porque é o poder do Senhor, é a fidelidade do Senhor conosco que faz esse tipo de coisa, faz acontecer coisas boas nas nossas vidas. Por isso nós não devemos nos orgulhar do poder que temos. Uzias se orgulhou do poder que ele teve, que o Senhor deu para ele. Por isso ele deixou de ser fiel ao Senhor. Ele se orgulhou do poder que o Senhor deu para ele. E ele acabou se enchendo de orgulho e terminou os seus últimos dias sofrendo. Com certeza ele se arrependeu depois, mas o Senhor não volta atrás com aquilo que ele fez. Ele castigou esse homem porque ele deixou que o orgulho tomasse conta dele e esqueceu que tudo que ele tinha era o que o Senhor tinha dado para ele. Ok, meus amados? Se essa palavra te chamou a atenção, se chamou a atenção de você assim como me chama a atenção todos os dias, dê um like, comente alguma coisa aí abaixo e compartilhe com outras pessoas esse vídeo para que elas também possam ter essa reflexão que nós estamos tendo aqui neste momento, ok? Deus abençoe vocês e tchau!